Professora Kátia Menezes, manhã de sexta-feira, mais uma vez Plantas que Curam no ar. Bom dia, professora. Bom dia, Flávio, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para mais um tempinho de conversa e troca de experiências sobre plantas que curam. Sejam todos bem-vindos, obrigada mais uma vez por a gente estar aqui nesse encontro e vamos bater um papo, né, sobre as plantas que são tão importantes na nossa vida, como prevenção de saúde, como autocuidado, e as plantas estão presentes em todos os momentos, em todos os lugares, nessa época de primavera, onde que as flores estão em evidência, onde que o colorido, né? Então vamos dar cor na nossa vida, vamos dar cor na nossa saúde, botando essas flores, essas plantas, tendo um conhecimento, né? No que elas podem contribuir na nossa saúde, na nossa alimentação, nas nossas águas, nos nossos sucos, enfim. As plantas medicinais podem estar presentes em todo o nosso dia a dia. Sejam todos bem-vindos e vamos conversar então. Hoje, né, Flávia, eu trouxe uma especulação para a gente conversar sobre a planta medicinal, o abacaxi. Muito bom. Então, o abacaxi é uma fruta deliciosa, uma fruta cítrica, maravilhosa, que a gente gosta de degustar aí, né, junto com a nossa comida ou após a comida. E essa fruta maravilhosa, ela além de ser uma fruta, ela é uma planta medicinal que tem muitos benefícios para a nossa saúde e ela tem todo um contexto que entra dentro dos sucos detox, entra no suco natural, entra na nossa salada, entra no chá que a gente pode fazer para a parte respiratória e expectorante. Por ele ser uma planta medicinal anti-inflamatória, antioxidante, ele faz a proteção do nosso contra os radicais livres, ou seja, contra o nosso envelhecimento, que nós já falamos sobre isso. É uma planta que nos beneficia com a vitamina C, é maravilhoso por isso. Tem a vitamina A para os nossos olhos, para a visão. Então, o abacaxi é muito utilizado e muito benéfico para a nossa visão, por causa que ele resgata essa nossa vitamina A, acelera a vitamina A no nosso corpo. E essa parte antioxidante, ele faz toda uma proteção das nossas células contra as células tumorais. Então, ele, além de ser anti-inflamatório, de ser extremamente diurético, para perda de peso, para controle de peso, para tirar a saciedade, enfim, o abacaxi, ele nos traz milhares de benefícios, desde a hora que a gente estiver consumindo ele em forma de fruta, em forma de uma salada, ou até no próprio suco. Só que assim, conforme nós vamos manipular, nós vamos ter um resultado, né? Então, nós temos que cuidar, por exemplo, quem tem problemas renais tem que cuidar pela quantidade, por ele ser cítrico. Então, tem que cuidar a utilização. Mas não que não possa utilizar. Pode, desde que seja utilizado a regra, aquela de sempre, que nós sempre vamos relembrar que nós podemos usar uma planta medicinal no máximo 3 vezes por semana, sempre naquela dose, na dosagem de até 250 ml. Tá, mas se eu vou comer uma fruta, o que eu posso comer? Umas 3 fatias. Se eu vou fazer um suco detox, sabemos que é 250 ml de suco detox. Se é o chá, 250 ml por uma colher de sopa de abacaxi picado. Se é um chá para a parte respiratória, eu já acho que lá no começo dos nossos encontros eu havia falado sobre o abacaxi a gente corta em rodelas e coloca numa forma e depois tu polvilha um açúcar mascavo em cima, se ele for o natural, ou até próprio o melado também, e bota no forno, no máximo na temperatura de 50 graus, tá? No máximo 55, que é a temperatura que ele absorve. Aí aquele açúcar mascavo ou o melado, ele vai derreter junto com o suco do abacaxi e deixando uns 15 minutos, tu tira do forno e aí vai ter aquele líquido. Aquele líquido tu bota num recipiente e toma para asma, para bronquite. Tu toma todos os dias uma colherinha de cafezinho
em jejum ou no início da manhã aquele líquido que tu recolheu da fruta com o melado ou com o açúcar mascavo. Ele é um excelente expectorante. E a fruta, o abacaxi, a gente pode comer após o meio-dia ou antes do meio-dia, se tu quer tirar a saciedade, mas a gente tem que cuidar que nós temos que comer o talo. O talo é aquela partezinha do meio, dura, que geralmente a gente recorta e tira. É ali que tem a enzima que se chama bromelina. É essa enzima que cuida do nosso corpo. Essa enzima que é antioxidante, anti-inflamatória, é ela que faz o trabalho para o nosso organismo. Então, nós não devemos retirar o talo. Então, às vezes, assim, tem os homens geralmente gostam de fazer um abacaxi assado, né? Com bastante canela para comer com um churrasco. Porque o abacaxi, ele quebra as fibras da carne vermelha, evitando a absorção daquela gordura. Então, por isso que quando a gente come um churrasco, a gente sempre come o abacaxi. Isso já tem uma orientação até nas churrascarias, sempre tem um abacaxi servido junto. Só que tem um detalhe, se ele tiver sem o talo, ele não vai fazer esse resultado. Ele não vai fazer essa proteção. Por quê? Porque todos os seus princípios estão focados nessa enzima chamada bromelina. Então, o restante é a fruta, que é saborosa, que é diurética, que tira a nossa saciedade. Mas o principal dele está no talo. Então, cuidado. Quando vocês forem fazer o churrasco e fazer o abacaxi, deixe ele inteiro e coloque no espeto com o talo, certo? Que geralmente até tem aparelhos que aparecem nos sites, no Google, que bota o abacaxi e eles aperta ali e ele tira o talo inteirinho, deixa só o buraquinho. Então, quer dizer, quando tu tira o talo, tu tá tirando o principal, a essência que ele vai fazer o tratamento para o nosso corpo, nós estamos botando fora. Cuidado, o abacaxi é o todo. E principalmente para essas vitaminas que eu disse para vocês, tanto a vitamina C quanto a vitamina A está localizada também no talo, junto com a enzima bromelina. O todo do abacaxi é 100%, mas cada parte deles vai servir e nos beneficiar para um determinado assunto. Então, por isso que a gente tem que conhecer e ter todo um contexto para quando a gente usa uma planta medicinal, a gente saber o que eu uso dessa planta. Outra parte do abacaxi que as mulheres gostam muito de fazer, o chá do abacaxi. E a primeira coisa que elas fazem, elas utilizam a casca do abacaxi. Elas escovam, limpam bem aquela casca, porque ela é com bastante resíduos, né? Porque ela é dura. E elas lavam bem e colocam dentro do chá para ferver, para potencializar aquele sabor. Mas, na verdade, dentro do nosso conhecimento e da orientação do SUS, que a gente faz isso para que vocês utilizem a eficácia da planta medicinal, a gente não orienta o uso da casca. Por quê? O uso a casca, ela absorve muita contaminação por ela ser externa e estar como todas as cascas, mas ela não consegue ser limpa, escovada, porque ela é uma casca firme. E ela tem uns olhinhos no abacaxi, e dentro daquele olhinho tem um talo bem fininho, parece uma agulha. E aquele talinho, a gente bota tudo dentro da panela para ferver, para fazer o chá. Quando a gente termina o chá, tu olha no fundo da panela, tá cheio de resíduos pretos e com aqueles talinhos pretos lá no fundo.
já tem registro, já houve registro, vários, mais do que um, de perfuração do intestino, porque ela é muito fininha. E aí tu acaba tomando no chá, nem percebe, e aqueles pedacinhos, eles fazem pequenas perfurações no nosso intestino. Então, devido a esses estudos, a gente passa a orientar com que as pessoas não utilizem a casca do abacaxi. Porque o sabor do abacaxi está na fruta inteira e não naquela casca, tá? Há estudos que a casca tem um tipo de benefício para nós, para ela ser anti-inflamatória também, ela tem princípio ativo, mas foi feito em laboratório. Então, através de especialistas, através de pessoas que estudam, de biomédicos que fazem toda uma separação desta casca e tem benefícios. Para uso e consumo direto de casa, para nós em casa que não temos esse conhecimento, a orientação pela legislação do SUS é não utilizar a casca, tá? Então, eu faço o meu pedido aqui para vocês, cuidem, observem se tem, tirem aquele olhinho, já que se vocês não querem parar de usar, mas a orientação seria evitem de usar a casca, certo? Outra coisa do abacaxi que é muito importante é a coroa dele que a gente tira, né, para ver se ele tá maduro, se ele já tá eficaz para o nosso corpo. Aquela coroa que a gente chama que são as folhas, aquele ali também é anti-inflamatório, também está ali a vitamina A, a vitamina C, estão naquelas folhas. Então, as folhas do abacaxi, elas são mais indicadas e estão dentro da legislação para a gente utilizar do que a casca. Certo? Não sei se tem alguma pergunta. Temos pergunta aqui, o Alferi, ele está dizendo o seguinte, estou ligando agora, não sei se já foi falado, mas é uma dúvida que eu tenho. Ele está aqui no WhatsApp da Rádio Cidade perguntando o seguinte, quem tem problemas renais e problemas estomacais pode comer abacaxi? Pode comer, mas com bastante cuidado. Por quê? Porque pela quantidade dele de acidez, e ele não vai ser legal se tu usar todos os dias ou com muita frequência. Mas como toda planta medicinal, a orientação é a gente usar um dia sim, outro não, e no máximo 3 vezes na semana. Nesse contexto tu pode usar sim. E mesmo assim, tem problema gastrointestinal de estômago, ou tenho muita azia, ou tenho muito queimo, depende de cada corpo, tá, gente? Então assim, cuidado. O abacaxi, por ele ter excesso de acidez, ele pode potencializar isso. Mas bota uma hortelã que ameniza e vai te dar um frescor. E ele vai potencializar a parte benéfica para o teu corpo, tá? Pode fazer através do chá. E outra, a gente não come uma metade do abacaxi. A gente come no máximo 2 fatias. Tu vai estar tomando, ele é benéfico, ele é restaurador da nossa parte muscular também. Então, para quem faz academia, para quem tem problema de artrite e artrose, ele é específico para isso, para regenerar e potencializar nossa parte nossa muscular. Então, ele é bom, mesmo que tu tenha problema gástrico ou problema renal, tu usando conforme a dose que é orientada, não vai trazer problema, vai trazer a parte boa. Muito bem, mais perguntas que chegam por aqui. A Carmen pergunta, professora Kátia, tem algum truque para se tirar os espinhos do abacaxi? Truque, não, a gente vai sempre remover, né, através de preferência, né, a gente tem, porque a gente sempre procura fazer a orientação para vocês da coisa correta, mas não que ela seja fácil de encontrar. Então, a primeira fala que eu vou dizer para vocês é que a gente não deveria utilizar essa nossa faca de metal que a gente usa, porque você sabe que o aço, ele lacra a película da planta e aí ele sai menos princípio ativo. Mas como a gente não tem todo um preparo, a gente não tem uma faca que seja de cerâmica, uma faca de bambu ou até uma de silicone. Tem pessoas que têm isso,
Que bom, porque aí tu vai estar potencializando a tua fruta, ou o teu legumes, ou a tua planta medicinal. Agora, quando nós não temos esse material, porque tem material de silicone que ele tira exatamente aquele olhinho, aquele espinho, esse talo que eu disse para vocês. Ele é arredondado e ele tem uma navalha e ele é de silicone. É bem importante, mas não é fácil de achar, nós temos que procurar em lugares específicos e nem todo mundo pode comprar. Então, como a gente tem a faca, é através da faca mesmo, é retirar aquele olhinho e cuidar bem se não ficou com aquele talinho no meio, ser cuidadoso na hora de fazer a manipulação. E a fruta em si no todo, ela é muito importante, vai fazer diferença no nosso corpo, vai fazer prevenção de saúde e controlar, principalmente, né, gente, o nosso colesterol, o bom e o ruim, ele faz um controle para esses nossos problemas vasculares. Por isso que o abacaxi, ele é tão completo. Então, ele entra desde as vitamina A, vitamina C, então a visão, a pele, a parte tumoral, essa prevenção para a parte vascular. Tudo isso são benefícios que o abacaxi traz, mas desde que eu tenha o controle e saiba usar corretamente, que não seja todos os dias, que seja nessa dose de 2 rodelinhas por dia, um dia sim, outro não, no máximo 3 vezes na semana. Se for o chá, não deixando de utilizar, não utilizando mais do que 250 ml, tanto de suco quanto de chá. Então tem toda essa parte aí. E esse cuidado para tirar esse talo, esse espinhozinho que tem no meio, para esse cuidado com a nossa parte intestinal, tá? A Cirliane de Santa Alta pergunta se a fruta abacaxi pode ser dada para crianças. Crianças podem consumir abacaxi sem nenhum problema? Pergunta da Cirliane. Pode. O abacaxi, ele só tem uma observação bem específica, são para gestantes. Porque a gestante, ele estimula essa parte uterina. Então, não é orientado para a gente na época que está gestante. O resto, no contexto todo, ele é para benefício, desde que usado com controle, com a dose certa, a criança pode adquirir, sim, não tem problema nenhum. O Henrique de Arambaré está fazendo uma pergunta. O chá do abacaxi ele deve ser feito apenas com a polpa, com o talo ou com os espinhos, ou se retira o espinho para fazer o chá? Como eu estava orientando para vocês, a gente tira aquela casca toda, a gente chama aquele olhinho do meio, eu até podia ter trazido de repente para a gente olhar mais, tira aquele olhinho com a ponta, se tu não tem o recipiente correto, usa com a tua própria faca ou com a própria colher, de repente tu tira aquele olhinho, tem que tirar, é somente a fruta inteira. Contendo sempre, né, gente, o talo do meio é aonde está o foco, aonde está a enzima principal, que é a bromelina, que é a que potencializa a importância da fruta para nós no contexto diurético, no contexto anti-inflamatório, antitumoral, está ali dentro do talo, tá? O que a gente não pode tirar do abacaxi é o talo, aquela parte dura do meio. O resto tudo, aqueles olhinhos que fica com aquele talinho no meio, nós temos que tirar sim. Não faz o chá com aquele olhinho, que é esse que nós temos que ter um cuidado. Muito bem, tem uma pergunta aqui que chega do interior. A Simone Loscar, estou sempre ouvindo a Rádio Cidade. Simone Loscar. Consumo todos os conteúdos da Rádio Cidade, adoro a programação de vocês, ouço a professora Kátia sempre pela manhã e quando não consigo ouvir eu vejo depois lá na página no Cidade Play. Qual é a diferença do abacaxi para o ananá? Aqui no interior a gente tem a fruta ananá. Alguns dizem que é uma espécie de abacaxi, Isso outros mesmo. dizem que não. E eu gostaria de tirar essa dúvida, diz a Simone. Isso é a mesma coisa que a gente diz assim, é da família botânica, né? Mas são espécies diferentes. Então, por exemplo, assim, nós temos plantas. Vou dar um exemplo da nossa insulina. A insulina vegetal que nós temos aqui no sul não é a mesma insulina que tem lá no Nordeste. Então, são plantas medicinais da mesma família
porém de botânicas diferentes. É a mesma história do abacaxi e do ananá. Mas que tem a mesma indicação, a mesma eficácia, funcionalidade. A mesma eficácia, só que tem o quê? O solo, a região, a natureza, porque tu precisa da temperatura. Então, é literalmente local, tá? Então, a gente diz de região, mas está num contexto dentro da planta medicinal unificada e igual, tá? A participação aqui é da Nadir. Olá, muito bom dia. Moro em Terra de Areia. Minha cidade tem o abacaxi mais doce do Brasil. Olha, Terra de Areia. É verdade. Terra de Areia aqui próximo ao litoral norte, né? Terra de Areia, perto de Osório, Isso, naquela região ali, exato. E tem essa história aí de que realmente o abacaxi de Terra de Areia é o mais doce abacaxi do Brasil. É o mais doce, é saboroso, ele é bem suculento, ele é macio, ele é excelente mesmo. Que é uma questão de solo, né? É de região. Então, o que a gente diz? Muda a planta, sim, fica dependendo do solo, tu tem uma fruta mais ácida, tu tem ele mais seco, ou ao contrário, né? Mais saboroso, mais macio, mais adocicado. Mas a fruta é a mesma, então depende do que? Dos nutrientes que ele é composto, daquela água, daquele solo, daquela região, se ela é mais fria, se ele é mais montanhoso, como ali, Terra de Areia. Terra de Areia está ali, pertinho de Osório, de Maquiné, é uma região que tem o mar próximo, mas tem o morro, tem a serra, então tem muitos benefícios. É maravilhoso mesmo o abacaxi de Terra de Areia. Olha, que legal. Tu sabes que em Encruzilhada do Sul, conta a história que a melhor carne de ovelha é produzida em Encruzilhada do Sul pelo tipo de solo que tem muito calcário no solo de Encruzilhada. Então se diz que a melhor carne de ovelha é de Encruzilhada. Inclusive, por um tempo, Encruzilhada foi considerada a terra da ovelha, a capital da ovelha. Hoje não mais. Acontecia, inclusive, lá a festa da ovelha. A mesma coisa é a nossa carne de gado. Nossa carne de gado daqui não tem o mesmo sabor da carne de gado lá do Nordeste. São o que? O pasto, a grama que eles comem, que eles consomem, o produto que eles consomem lá não é o mesmo consumido aqui. Então, tudo diverge de acordo com a região, de acordo se é mais montanhoso, se é mais plano, se é várzea. A gramínea é diferente, a plantação é diferente, as nossas árvores são diferentes de acordo com a região, de acordo com o clima. Por isso que potencializa nossas frutas também, a nossa planta medicinal. Tem lugares que se destacam mais, por exemplo, a região da Serra. A região da Serra se destaca em muitos plantios. Aí tem o plantio da oliveira, tem o plantio das uvas, tem o plantio das flores, aonde a serra ela potencializa a parte do solo, e nós, várzea, é diferenciado. Nós já temos outro estilo de plantio. Por isso que cada lugar tem um estilo de plantio, tem um lugar onde que se planta mais. Por quê? Porque aqui a várzea, o nosso é o arroz, que em outros lugares montanhosos não é o ideal. Então, para tudo, assim, a nossa vida e o nosso Deus maravilhoso, que quando criou todo o nosso universo, todas as coisas têm o seu lugar certo. Todas as pessoas têm o lugar certo para estar, o tempo certo. E a nossa natureza, nossas flores, nossas plantas, nossas frutas, nossas verduras, legumes, tudo tem o lugar certinho, tudo tem a importância. E o contexto é ter o quê? A parte científica, que é o que contribui para nós se certificar da coisa certa. O homem saber o que deve fazer para proteger, e a natureza nos presentear por tantas coisas boas. Então, isso tudo é uma aliança entre tudo isso para a gente ter uma saúde mais saudável, uma vida mais completa, e a gente ser mais humano aí com todo mundo, né, Fábio? Exatamente. Olha aqui, ó, a nossa ouvinte Neuci diz que a melancia mais gostosa é a melancia de São Jerônimo e a melancia da região carbonífera. São Jerônimo pertence à região carbonífera, né? Viu, olha aí, então isso só contribui com a gente, que cada local tem a sua peculiaridade e oferece
um plantio diferente, num contexto todo. Quando a gente vai no mercado, a gente não sabe nem de onde veio, nem para onde vai, mas a gente só se delicia pegando esses legumes, essas verduras, essas plantas medicinais, mas tem todo esse, da onde veio, onde tem, quem cuidou, quem faz todo esse translado de trazer e chegar aqui na nossa mesa com tanta facilidade, ou às vezes um preço maior que a gente começa a reclamar. Tudo tem um propósito, tudo tem um valor e tudo tem um trabalho por trás, né? Onde tem a natureza, onde tem a parte de máquinas, onde tem os homens, onde tem as pessoas que transportam. E aí entram nossas rodovias, aí entram nossos barcos, os nossos containers. Tudo tem pessoas por trás, tudo tem máquinas, mas tem a natureza, mas tem o amor das pessoas que estão fazendo esse trabalho. Por isso que é isso que a gente tem que valorizar quando a gente chega lá e vai comprar. Eu só vim aqui comprar no mercado. Mas qual foi toda a história até chegar ali? E é muito importante a gente conhecer a história das frutas, dos legumes, da nossa alimentação, porque nós vamos colocar na mesa para nossa família, para nossos filhos, né? E a gente ter uma reeducação alimentar mais saudável, já que a gente corre tanto, que a gente tem tantos compromissos, e pelo menos a nossa alimentação sendo correta, a gente evita de ter tantos problemas, de tanto dores específicas. Eu tô com dor nas costas, eu tô com dor de cabeça. Por que tá com a tua dor de cabeça? Porque tu não dormiu direito? Não dormiu direito, teu fígado libera uma toxina. Então tu não tem que tomar um remédio para dor de cabeça. Toma um chá para limpar teu fígado, toma um boldo, toma uma losna, toma uma hortelã, que tu limpa o fígado, a dor de cabeça vai cessar. Conheçam o seu corpo, conheça o que tu está consumindo e evitem de tomar tanta medicação sintética que vai trazer outros problemas. Não que vocês deixem de tomar, tá, gente? Desde que vocês saibam que pode deixar, desde que vocês tenham um controle com o seu profissional de saúde, não é que é para deixar. Mas se a gente não tiver a necessidade de tomar, que bom. Outra dica para vocês, cuidem do colesterol. Triglicerol, o bom e o ruim, vocês podem controlar, além do abacaxi, comer 10 pedacinhos de amendoim, tá? Peguem um amendoinzinho torrado, natural, não com sal, nem com açúcar, só o amendoim torradinho, tirem a casca e comam 10 sementinhas, para vocês verem aquelas amêndoas do abacaxi, do amendoim, que ele controla o colesterol, tanto o ruim quanto o bom. 10 sementinhas de amendoim por dia. Usem lá para vocês fazerem um controle. Muito Fica bem. a dica. Renato Bus de Novo Hamburgo ligado com a gente. Marcela Gauski, bom dia, estou ouvindo o programa. Bom dia, Marcela. Gessilda Bohorn, bom dia. Bom dia, Gessilda. A Eli Lang, bom dia, estamos ouvindo aqui na Chuvisca. Alô, povo chuvisquense. Zilmara Costa Copes com a gente, Silvinha Rochinski também nos ouvindo, Lídia Rochinski, Dona Rosalina Bic, região das Missões. Alô, Dona Rosalina. Claudete Menezes, alô Claudete, Eli Lang, professora Fátima S., minha ex-professora lá, sempre professora lá de Amaral Ferrador, beijo no coração, amada. Tereza Marfísio, Edi Dietrich, Inês Silva da Silva, Maria de Lourdes Santos, Mara Lucas, Florentina Costa em Tapes, o vereador Luciano Moraes, correspondente da Rádio Cidade Chuvisca, a Carmen Martins, a colega Carla Simone Blaskowski, a Zeni Souza também está nos ouvindo. O colega Ivan Lucas, né, também está ouvindo a Rádio Cidade. A Silvinha também está com a gente. A doutora Ellen Mael, advogada lá de Cerro Grande do Sul, nossa querida amiga. Neroci Lemos também com a gente. José Aleixo Martins, na Associação dos Aposentados. A Di Ávila, na Associação dos Aposentados. Eni Beatriz de Souza, São Jerônimo. Estávamos falando agora há pouco de São Jerônimo. A Eni está nos ouvindo. Aliás, a Eni está nos ouvindo lá em São Jerônimo. Vamos para o nosso jogo rápido, professora? Vamos. Vamos lá, então. No pique, no toque aqui da Rádio Cidade. Sintomas gripais, professora Kátia. Guaco. Pele oleosa. Calêndula. Oleosidade do cabelo.
Podemos lavar com manjericão. Dores abdominais. Podemos usar espinheira santa. Cólicas renais. Lágrima de Nossa Senhora. E para ter um final de semana muito positivo, professora? Usem sempre o alecrim, que é a nossa planta da felicidade, mas usem muito o amor. Pratiquem para si e para os outros. Olha, já dizia o poeta, faça amor, não faça guerra, viu? É isso aí. Então, um abraço para todos, obrigada por toda a participação, pelo carinho, espero ter contribuído com vocês. Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana. E nas próximas sextas-feiras que nós vamos nos encontrar, vamos trazer umas pessoas para vir contribuir conosco algumas orientações, tá? Aguardem. Legal, muito bem. Paulinha Fonseca ligada com a gente também. Bom dia aí para Paulinha Fonseca, está ligada também aqui na nossa Rádio Cidade. Bom dia, Paula Fonseca, ouvindo também a nossa gigante da web. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Professora Kátia, todas as sextas-feiras com a gente aqui na Rádio Cidade.